Namastê, bom dia Infinity. Eu acabei de fazer minha prática de meditação matinal e fiquei com vontade de vir aqui gravar esse vídeo. Eu estava sentada aqui no sítio fazendo a meditação, o sol estava nascendo e quando eu abri o olho, eu estava me sentindo tão bem, tão preenchida, tão completa, tudo estava tão mais claro, tão mais iluminado, uma sensação de amor, de plenitude. E aí eu fiquei pensando, né, na diferença entre as práticas. Eu sempre falo para os Infinities, para vocês Infinities, que a gente não deve comparar uma prática com outra. Só que nesse momento eu fiz uma comparação no sentido de entender o processo de evolução, porque a gente precisa entender que alguns dias a gente vai sentar, vai fechar os olhos e parece que nada aconteceu. A gente abre o olho, mas será que realmente eu meditei? Isso às vezes acontece. E em outros momentos a gente vai sentar, fechar os olhos e quando abrir o olho, nossa, estou me sentindo muito conectado, muito pleno. Então por que acontece essa diferença entre uma prática e outra? Não sei, né? É por causa do ambiente? Não é só por causa não é o ambiente. Porque meditação é algo interno, né? É claro que, como eu explico para vocês, quanto mais calmo o ambiente, mais a gente tem controle sobre os fatores externos, mais fácil fica para a gente fazer essa concentração. Só que não é o ambiente, porque a meditação ela acontece dentro de cada um de nós. A gente fecha os olhos. Então, a meditação, a prática em si, também não. Porque às vezes a gente pode fazer uma mesma prática e ter experiências diferentes. O que a gente precisa entender, que eu entendi ao final dessa minha reflexão, é que mesmo quando a gente faz aquela prática e parece que nada acontece, tudo aconteceu. Tudo aconteceu. A gente só não conseguiu perceber, a gente só não conseguiu sentir, por algum motivo. Então, mesmo quando parece que, nossa, será que realmente eu meditei? Porque eu não senti nada de diferente. Aconteceu, e saiba que essa sua prática foi um passo a mais na direção do seu objetivo, na direção da comunhão com o divino que existe no seu coração. Foi um passo a mais na sua conexão espiritual, no seu equilíbrio emocional, no seu alinhamento com a sua essência. Foi um passo a mais. Então, os passos, eles são diferentes. O caminho, ele vai mudando a paisagem ao longo do percurso. E isso que a gente precisa ter em mente. Então, sim, a gente não deve, né, como eu sempre falo, a gente não deve comparar uma prática com a outra. E simplesmente confiar que, sim, quando eu fecho os olhos e volto para dentro de mim, eu tô me conectando, eu tô me alinhando com a minha essência, eu tô acessando o divino que existe em mim, mesmo quando eu não sinto, mesmo quando eu não percebo, mesmo quando parece que nada aconteceu. E aquelas práticas onde parece que tudo aconteceu, a gente sente mais gratidão, porque isso reforça o nosso propósito, isso reforça a nossa energia, e eu acho que é um presente que a gente ganha. Então a gente deve celebrar e continuar sempre sabendo que não importa como for a experiência, a gente precisa dar um passo, outro passo, HAD, hoje, amanhã e depois, sabendo que cada prática é uma prática na direção do nosso alinhamento com a nossa essência e de a gente atingir, de a gente acessar esse divino que existe dentro do coração de cada um de nós. Então essa mensagem eu queria deixar aqui para você. Continua com essas práticas. Namastê.